Ocupo aqui a tribuna mais uma vez para convidar a população que está nos assistindo nesse exato momento a fazer uma reflexão, ou seja, quais os reais motivos que fazem com que os senadores e senadoras que defendem o afastamento da presidenta Dilma tenham optado pelo caminho de encurtar o prazo da comissão processante, portanto, na direção de violar o direito de defesa da presidenta. Quais as razões por trás de tudo isso, senhor presidente? Aqui já foi mencionado, foi lamentável o que aconteceu na última quinta-feira, quando da reunião da comissão processante, encurtar o prazo. Inicialmente, o relator tinha apresentado uma proposta que o calendário ia até agosto. Estranhamente, quando é na própria quinta-feira, modificam a proposta, diminuindo o prazo, portanto, apresentando um relatório de apenas 45 dias. Sem contar, senhor presidente, que a apresentação de mais de 80 requerimentos, que nós não tivemos tempo nenhum, absolutamente nenhum, para se debruçar, para analisar. O advogado de defesa da presidenta, doutor José Eduardo Cardoso, apresentou uma série de medidas lá, todas ignoradas. Então, eu quero aqui, senhor presidente, colocar que essa ofensiva contra a presidenta Dilma, especialmente a partir desse fim de semana, de quinta-feira para cá, ofensiva quando, por exemplo, aqui já foi colocado pela senadora Vanessa, pelo senador Lindenberg, restringe o direito de viagem da presidenta Dilma apenas a Porto Alegre. Estão com medo, Estão com medo dos encontros da presidenta Dilma com a população? O presidente está lá, sitiado lá no Palácio, o presidente interino. Agora, a presidenta Dilma, cada vez mais, vem sendo convidada pela população e está no direito dela de aceitar o convite e de travar o diálogo com a sociedade, com a população, até porque é um direito que esta mulher tem, inclusive, de se defender. Outra pergunta aqui, senador Jorge: por que tentam a todo custo envolver a presidenta eleita na Operação Lava Jato, sem que contra essa mulher tenha sido apresentada nenhuma prova? A resposta, senador Jorge Viana, é simples. O governo Michel Temer está desesperado. E está desesperado ao perceber que essa farsa está sendo cada vez mais desmascarada. O governo Michel Temer está desesperado porque eles estão percebendo que a cada dia perde força esse golpe travestido de pedido de impeachment, não só em relação à população, mas também aqui no âmbito do Senado Federal. Isso sem falar também na opinião pública internacional, que continua se manifestando crescentemente contrária ao pedido de impeachment contra a presidenta Dilma. Então, é esse desespero. Esse desespero que faz com que um processo tão complexo, como a gente sempre tem dito aqui, de afastamento de um presidente da República, que deveria ser uma exceção, como está previsto na própria Constituição, tome agora esses ares de uma tramitação completamente assodada, violando o direito de defesa. Até porque é consenso, todo mundo sabe que as chamadas pedaladas fiscais, os decretos de suplementação orçamentária contidos como motivos lá para afastamento da presidenta, isso são apenas desculpas, são meros artifícios para colocar em prática um golpe que começou a ser tramado no dia seguinte à vitória da presidenta Dilma nas urnas. Esse golpe, inclusive, que diariamente vem sendo denunciado por nós, pelo advogado da presidenta Dilma, doutor José Eduardo Cardoso, esse golpe que ficou ainda mais escancarado, mais vergonhoso,
né, esse golpe que ficou ainda, que tem causado mais indignação ainda, porque esse golpe ficou, repito, mais escancarado, mais explícito ainda, quando começaram a ser divulgados os áudios gravados pelo ex-presidente da Petrobras, Sérgio Machado. E eu me refiro aqui, especialmente, mas não unicamente, à conversa de Machado com o senador Romero Jucá, um dos homens fortes deste governo interino, braço direito, que não demorou 48 horas, na medida em que apareceu lá, ele conversando com o senhor Sérgio Machado, ex-diretor da Transpreto, e o senhor Romero Jucá, sem nenhuma cerimônia, dizia claramente, tem que tirar essa mulher do poder, tem que afastar essa mulher do poder, porque ou a gente afasta ela, ou virão mais estragos ainda em função da continuidade da Operação Lava Jato. Aquela conversa de Jucá com o senhor Sérgio Machado causou repulsa, nojo, indignação em todo o país, repito, pelo quanto ficou ali explícito que um dos objetivos de caçar o mandato da presidenta Dilma, de afastá-la, é exatamente combater as investigações em curso, inclusive através da Lava Jato. Mas não é só a conversa de Jucá com o senhor Sérgio Machado. Quero aqui ainda, né, ressaltar as demais conversas de Machado envolvendo outras figuras importantes do PMDB. Em pouco mais de 20 dias, o governo Michel Temer já bateu o recorde em troca de ministros, 2 já caíram, diz que tem mais 3, senador Jorge Viana, aí na corda bamba, né, para cair. Então, tudo isso explica esse desespero. Ou seja, por que é que eles querem tirar a presidenta Dilma? Eles querem tirar a presidenta Dilma antes que seja tarde demais, antes que a trama urdida fique explícita demais, por isso que o presidente interino, biônico, golpista Michel Temer, ordena, pressiona os senadores aliados para tratorar os trabalhos lá na comissão. Quero ainda aqui, senhor presidente, acrescentar que é bom lembrar aqui que entre os pedidos rejeitados, os pedidos apresentados pela defesa, na comissão processante, um deles se refere exatamente à inclusão da gravação feita por Sérgio Machado, que comprovam a tese de defesa, ou seja, de desvio de finalidade, e que esse pedido de impeachment é, na verdade, um golpe parlamentar. Agora, pedido que foi rejeitado, a senadora Gleisi lá contestou, mas foi rejeitado. Agora, eu acho engraçado, porque os mesmos que alegam que as gravações de Machado estariam trazendo fatos à denúncia, os mesmos, aliás, que negam o pedido de inclusão, repito, das conversas entre Sérgio Machado e o senador Romero Jucá, portanto, não aceita, diz que é um fato estranho. Interessante que esses mesmos que negam, agora tentam envolver a presidenta Dilma em denúncias absurdas, como a que teria usado recursos da Lava Jato para pagar contas pessoais, como cabeleireiro, etc. Ou uma declaração do Marcelo Odebrecht de que a presidenta o teria autorizado a pagar propinas. Olha só, né? É interessante. Não querem que a gente inclua na comissão processante, no pedido de impeachment em curso, uma gravação entre Jucá e Sérgio Machado, que fala do objeto em debate, que é o afastamento da presidenta, quando Jucá diz lá com todas as letras que é preciso afastá-la para que possa exatamente o quê? Conter o ímpeto da Lava Jato. Aí eles não aceitam. Aí agora, de repente, especulam. Não, vamos trazer a delação agora do senhor Marcelo Odebrecht, que fala que a presidenta Dilma teria autorizado a pagar propina.
trazendo esse caso que não tem absolutamente nenhuma veracidade do cabeleireiro. Então, eu quero aqui dizer, senhor presidente, que essas mesmas pessoas que fazem vistas grossas às declarações de Machado, de que teria pagado quantia bem superior aos grandes caciques do PMDB, ou das denúncias, inclusive envolvendo o senador Aécio, relacionadas a recursos desviados de Furnas. Isso aqui só para citar alguns exemplos. Na verdade, senhor presidente, o que se percebe claramente é que o pedido de impeachment contra a presidenta Dilma não se sustenta. Por isso que o mais adequado em respeito à democracia era acabar com essa farsa jurídica que é esse pedido de impeachment, reconduzir a presidenta Dilma ao seu cargo e, se querem, senadora Vanessa, aprofundar as investigações, nenhum problema. Vamos instalar uma CPI para investigar todas essas denúncias de desvio de dinheiro e de corrupção. Agora, não venham com esse cinismo de querer trazer para o âmbito da comissão processante delações que não têm vinculação direta com o objeto em análise, que é a pedalada e que são a edição de decretos suplementares. Mas, enfim, se querem trazer essas delações, que, enfim, estão citando a presidenta Dilma, também não teria nenhum problema. Apresentem outro pedido de impeachment. Apresentem outro pedido de impeachment. Ou senão, o que eu estou colocando aqui. Querem passar o Brasil a limpo, sem seletividade, com toda a transparência? Então, vamos instalar uma CPI. Vamos instalar uma CPI para trazer todos esses casos. Está aí o Severo dizendo da quantia astronômica que foi desviada da Petrobras na era Tucana, no governo FHC. Está aí o senador Aécio Neves, agora, sendo investigado em função de acusações contra ele, de que ele teria desviado dinheiro lá de Furnas e por aí vai. Então, eu quero aqui ainda, senhor presidente, colocar que o jornalista Hélio Gaspari publicou em sua coluna neste domingo que em agosto a Lava Jato explodirá caciques do PMDB e do PSDB. Já se fala em números, seriam 13 governadores e 36 senadores, muitos dos quais votaram pela admissibilidade do processo contra a presidenta Dilma, incluindo ministros provisórios. E aqui eu faço mais uma vez a pergunta, será que é essa a verdadeira razão que está por trás desse assodamento? De tratorar os trabalhos na comissão, de transformá-la no tribunal de sessão e concluir essa farsa política e afastar definitivamente a presidenta, aniquilando o direito de defesa que ela tem? Será que não é esse o pavor que está por trás de determinados figurões da política, atolado até o pescoço em denúncias de corrupção? Com medo de que as investigações cheguem até eles? Isso é um escárnio. Nós não podemos permitir isso, senadora Vanessa, de maneira nenhuma. Por isso que, volto a dizer, se querem fazer uma investigação geral profunda, um dos caminhos que poderia ser adotado seria exatamente a CPI. Isso é papel, inclusive, do Congresso Nacional. Aliás, quando do afastamento do presidente Collor, foi precedida de uma CPI. No caso da presidenta Dilma, nada disso. Pelo contrário, querem, num rito sumário, violando o direito de defesa dela, enfim, afastá-la definitivamente. Concedo o aparta à senadora Vanessa. Eu agradeço, senador, e cumprimento Vossa Excelência não só pelo pronunciamento, mas pela dedicação que Vossa Excelência tem tido, sobretudo a esse tema, que hoje, sem dúvida nenhuma, é mais importante, porque por ele, senadora, passam todos os demais. Agora mesmo nós vimos aqui um senador que lhe antecedeu, que compõe a base desse governo provisório, criticando a aprovação recente pela Câmara dos Deputados de aumentos salariais e tudo mais. E nós, anteriormente, falávamos, e Vossa Excelência, numa bela parte que me fez, falando das mudanças que o governo pretende e que já vem anunciando para esse ano. Pacote de maldades. Na legislação trabalhista, na Previdência Social, enfim. Mas, senadora, então, este é o assunto principal, porque
que os demais, eles são puxados por esse, não tenho dúvida nenhuma. Aliás, esse é o grande objetivo. Afastar a presidente Dilma, como Vossa Excelência diz, tem como grande objetivo não tirar uma mulher que é presidente do país, não. É ocupar o lugar para aplicar o que eles querem. Acabar com a Lava Jato e 2, aplicar o pacote de maldades e de privatização, entrega do patrimônio brasileiro às empresas estrangeiras. Veja a aviação, que foi o que o ministro falou também, 100%, abre o mercado brasileiro 100%. O presidente Dilma até aceitava discutir, mas quando houvesse a reciprocidade, olha a diferença. Olha o que significa lutar por um país ou entregar um país, entendeu? Mas, senadora Fátima, eu pedi a parte para falar do item que Vossa Excelência fala do que eles estão anunciando. Eu não creio que eles vão pedir. Eu acho que o que eles querem pedir para a comissão de impeachment, pedir todas as delações. Isso não, senador, eles estão querendo criar confusão. Porque eu conversava com uma pessoa hoje, aí eu disse isso para a pessoa, o que tem a ver delação de Cerveró, da Odebrecht com o processo de impeachment da presidente? Disse, mas se isso não tem nada a ver, as gravações do Sérgio Machado também não tem. É completamente diferente, senadora Fátima. A confusão que eles querem criar é essa. As gravações do Sérgio Machado, com vários interlocutores, tem tudo a ver com esta comissão, porque eles tratam disso e é o tema número 1 da peça da defesa desde a Câmara dos Deputados da presidente Dilma, que é o desvio de poder, é o desvio de finalidade. Então, tem a ver, mas eles querem criar um tumulto, porque o objetivo deles, sabe qual é? É não deixar que ingresse no processo essas gravações, o inteiro teor dessas gravações, porque elas é que desmontam a tese deles. São eles é que dizem que ela precisa sair, e a melhor forma dela sair é através do impeachment, não é através das eleições. E aí, os crimes, como Vossa Excelência diz, são essas duas questões frágeis, que não querem nem deixar que sejam produzidas as provas, porque elas vão desmontar essa farsa que, como Vossa Excelência diz, que é o que está em curso. Parabéns, senadora. Agradeço, senadora Vanessa, a parte de Vossa Excelência. E quero dizer que se tem um governo que não tem medo de investigação, é o governo da presidenta Dilma, assim como foi o governo do presidente Lula, os governos do PT. Eu nunca vou cansar aqui de reafirmar. É bom lembrar que foram nos governos do PT que mais se avançou do ponto de vista de aprimorar os instrumentos do Estado brasileiro de investigação e de combate à corrupção. Está aí a Controladoria Geral da União, que infelizmente está sendo ameaçada por esse governo. Denúncia dos próprios servidores da União quando não dá a estrutura adequada, quando tentam transformá-la no Ministério de Transparência, e não é esse o caminho mais adequado para fazer o belo trabalho que a CGU tem feito de combate à corrupção no nosso país. Além do acesso à informação, o respeito que o nosso governo teve sempre ao papel do Ministério Público. Então, eu quero dizer que nós não temos medo de investigação nenhuma. E volto aqui mais uma vez a afirmar que é passar o país a limpo, fazer uma investigação profunda, sem seletividade, transparente. O caminho pode ser uma CPI para investigar a quem quer que esteja sendo acusado, doa a quem doer, salvaguardado o direito de defesa de cada um. Por fim, senhor presidente, eu quero, portanto, aqui colocar que não é à toa que as pesquisas de opinião não foram mais divulgadas. Onde é que anda o Datafolha, o Ibope, Jorge Viana, senador Jorge Viana? Não sai mais pesquisa? Será que é porque as pesquisas estão mostrando cada vez mais a insatisfação da população brasileira frente a esse governo biônico que está aí sem legitimidade nenhuma? Será que é porque as pesquisas estão mostrando cada vez mais que o sentimento popular, que o sentimento da sociedade está mudando na medida em que está reconhecendo que, para além de diferenças partidárias, o que está em jogo é o respeito à democracia e, portanto, uma injustiça que está sendo cometida contra uma presidenta eleita porque, de fato, não cometeu o crime de responsabilidade? Por isso, senador Jorge Viana, que eu quero dizer aqui que eu não tenho nenhuma dúvida que a mobilização social e popular cresce. 10 de junho vem aí, e vai ser mais um dia que nós vamos ocupar as ruas de todo o país
pacificamente, democraticamente, para dizer não ao golpe, sim à democracia. Dia 10 de junho nós estaremos nas ruas novamente para dizer não ao pacto dos corruptos e sim à soberania popular. Senador Jorge, termino pedindo para entregar a Vossa Excelência, na condição aqui de vice-presidente do Senado, um manifesto assinado pelo Fórum Nacional de Educação. E esse manifesto é muito importante que a sociedade brasileira tome conhecimento. O Fórum, senador Jorge Viana, é uma instituição que é uma conquista da sociedade, porque é uma instituição do Estado brasileiro. O Fórum, portanto, uma instância que nós conquistamos através da Lei 1305, a lei que instituiu o novo Plano Nacional de Educação. O que é que vem a ser o Fórum? É um espaço formado por mais de 50 entidades, todas elas vinculadas à luta em defesa da educação no nosso país. E esse fórum tem um papel importantíssimo, institucional, que é acompanhar, senadora Gleisi, não só as metas, as estratégias do novo Plano Nacional de Educação, de monitorá-lo, de avaliá-lo. Mas esse fórum, por exemplo, compete coordenar as conferências nacionais, municipais e as conferências estaduais. Volto a dizer, isso não é um órgão de governo, senador Jorge Viana, é um órgão do Estado brasileiro, uma conquista que tem um papel muito importante frente à luta em defesa da educação no nosso país. Pois bem, simplesmente o governo biônico, a semana passada, através do Ministério da Educação, publicou lá uma portaria e extinguiu todos os cargos de confiança que cuidava da estrutura e funcionamento do Fórum Nacional da Educação. O que é que significa isso? Significa o desmonte do Fórum Nacional da Educação. Entrego a nota a Vossa Excelência, eu também como integrante do FNE, como vice-presidente da Comissão de Educação e Cultura, vou levar esse assunto para ser debatido quarta-feira na Comissão de Educação, porque nós não vamos aceitar que o governo golpista cometa mais esse ataque aos interesses da educação.